יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo em Gênesis, e nós vamos abordar nesses possivelmente 2 vídeos um dos textos fundamentais da palavra, um dos textos fundamentais do Evangelho, do projeto que o Senhor Deus criou. Nós vamos ver que neste próximo, ou nos próximos 2 versículos, nós vamos falar hoje agora sobre o Gênesis 3:14, mas o principal vai ser o seguinte, Gênesis 3:15. Mas antes de darmos início, eu queria lembrar aos irmãos, lembrar ao pessoal, ao nosso povo evangélico, para que deixe aí o seu like, para que se inscreva no canal, para que apoie esse canal, porque não temos outro grupo para pedir, outro grupo para fazermos esse apelo, tem que ser o povo de Deus. Então nós precisamos disso para que esse canal alcance mais pessoas, que o YouTube possa valorizá-lo como de referência, como de importância. Amém? Ajude-nos. Então vamos voltar agora aqui ao texto. Nós vamos ler aqui em Gênesis 3:14, diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. No vídeo anterior, nós falamos a respeito quando o Senhor confronta o homem e confronta a mulher, e cada um deles dá a sua desculpa esfarrapada. O homem transfere a culpa para a mulher transfere a culpa para a serpente, e no final das contas, o culpado é o mordomo, Nós falamos isso anteriormente. Mas isso é característica do homem, A transferência de culpa. Para minha falha, eu tenho que arrumar alguém. Eu tenho que arrumar um bode expiatório. Mas o que chama atenção nesse versículo 3:14 é o fato de que o Senhor não argumenta com a serpente, não confronta a serpente. O Senhor já vai sendo direto para o seu julgamento, para exercer a culpa e para proferir a sentença. O Senhor não discute, o Senhor não perde tempo. E nós temos uma explicação para isso no caso. Mas nós vamos poder abordar melhor isto na medida que a gente vai apresentando o contexto, para que a gente possa alcançar e entender o projeto e o desejo do Senhor, o propósito do Senhor Deus. Então, nós vemos que, com relação à serpente, o Senhor não perde tempo, já falamos, ele já inicia executando o juízo e não dá chance de uma porta de perdão. Ele foi curto e grosso. Mas por que o Senhor agiu assim? Porque o Senhor, para a mulher e para o homem, vai abrir uma porta de resgate, uma porta de perdão, uma porta de misericórdia. E com Satanás, ele não vai dar nenhuma chance, não vai discutir, não vai considerar nada. Por que aconteceu isso? Porque Satanás
já é reincidente. Ele já aprontou anteriormente com o Senhor, antes da criação do mundo. É só nós lermos lá a referência em Ezequiel 28, versículo 3 a 18, e Isaías 14, do 12 ao 17. Então, para Satanás, não há perdão. Além do mais, o Senhor conhecia a sua índole e a sua tendência para a prática do mal eternamente. Então, o Senhor não perde tempo. O Senhor simplesmente executa o juízo. E nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes aqui. Então ela vai dizer, primeiro, a maldição sobre a serpente, no caso aqui Satanás também, né? A serpente representa Satanás. Maldita é entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Então, a serpente torna-se um animal maldito. E, continuando ainda, vai dizer o seguinte, rastejarás sobre o teu ventre. Aqui, alguns teólogos entendem que a serpente, nesse momento, não rastejava, porque senão não teria sentido de o juiz executar, mandá-la caminhar ou andar sobre o seu ventre rastejando na terra. Mas o Senhor executou esse juízo. Então supõe-se que é algo que vai ser novo para a serpente. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Nós sabemos que a serpente não come pó e também isso aí é uma metáfora para aquilo que ela iria depois desenvolver. Ela, como rasteja no chão, como rasteja na terra, aquilo que ela vai ter como diariamente enfrentando aquele ambiente, um ambiente, né, de pó, é um ambiente de sujeira, de poeira, porque ela está em contato com a terra. E a terra, obviamente, só vai dar condições de gerar como produto dela pó, poeira, né, detrito. Então, essa é a expressão que o Senhor usa, esta é aquilo que o Senhor vai fazer para dizer que a serpente vai estar rebaixada no nível mais baixo, no nível de viver com a cara, com a face na terra, a posição mais inferior que um ser pode alcançar, numa condição outra, né? Então essas observações são interessantes. Bem, então esse seria o que nós poderíamos apresentar a respeito do versículo 14, né? Quando o Senhor executa juízo, o Senhor determina a sentença para o comportamento da serpente, para aquilo que a serpente fez, né? Já falamos no vídeo anteriormente que ela fez na realidade foi apenas estimular, chamar a atenção de Eva, embora uma mentira dela, mas como Deus sereis, quer dizer, devolve Eva a desabrochar, desenvolver, a apresentar a sua tendência para alcançar algo que ela não teria condições para isso. Mas já falamos sobre isso, vamos dar continuidade. Então, vamos entrar agora, talvez, num dos mais importantes. Aliás, eu atribuo 2 versículos da Bíblia, que são os esteios, a base, o fundamento, as colunas de todo o Evangelho. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. João, capítulo 3, versículo 16. Aqui o Senhor está realizando um juízo sobre o homem, a mulher e a serpente. E lá nós vemos que o Senhor Deus apresenta esse resultado desse projeto, o resgate do homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para todo que nele crê
não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resultado desse projeto que inicia aqui agora. Gênesis 3,15 é algo assim profundo e maravilhoso. E nós precisamos entender, nós precisamos aprofundar, mergulhar um pouquinho nele. Tem muita coisa para a gente falar. Por isso que eu disse que possivelmente eu vou ter que fazer mais de um vídeo sobre esse versículo, Gênesis 3,15. Vamos ver como é que ele inicia. Aliás, aqui o que está constando nesse versículo é a primeira profecia de toda a Bíblia. E quem foi que proferiu? O próprio Deus. Foi ele quem proferiu esta profecia, que está aqui em Gênesis 3,15. E o que ele nos diz aqui? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o resumo, esse é a essência do versículo 3,15. Nesse estudo, nós buscaremos nos aprofundar e compartilhar com vocês detalhes importantes e maravilhosos sobre esse versículo. E o que ele significa dentro do projeto preparado pelo Senhor para o resgate do homem. É interessante observar a maneira como o Senhor vai se expressar para que a gente possa entender e poder absorver e alcançar todo o propósito e todo o projeto do Senhor para o resgate do homem. Bem, a primeira coisa que nos chama a atenção é que o Senhor Deus deixa muito claro, com relação à serpente, ele fala a descendência da serpente, plural, mas com relação à mulher, é o seu descendente. Ele usa o singular, um descendente. É um só. Fica claro que a partir daí foi iniciada uma guerra que só irá terminar com a volta do Senhor Jesus. A batalha entre a semente da serpente contra a semente da mulher. Quem perder, morre. É vida eterna ou morte eterna. Outra coisa importante, a palavra usada no original e traduzida por inimizade no hebraico é a palavra ebá, que significa muito mais do que inimizade. Significa ódio. Então o Senhor Deus passou a determinar que no relacionamento entre Satanás, a serpente, e a mulher, esse relacionamento fosse baseado estritamente no ódio e na inimizade plena. Não tem como haver nenhum tipo de confraternização, socialização entre essas sementes, essa descendência, porque é dessa maneira que Satanás entendeu, incorretamente, porque também isso se refere até ódio do homem. E o Senhor Jesus nos alertou: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10:10. Satanás não usa de nenhum tipo de condescendência ou consideração com o ser humano. Ele deseja e age com um único e exclusivo propósito: matar, destruir o ser humano. E nós temos que agir da mesma maneira. Alguns acham que pode enganar Satanás, a serpente, ou que pode conviver, lê do engano. Não pode existir nenhum tipo de convivência ou socialização entre o homem e a serpente, porque o homem vai perder sempre. Satanás é muito mais sagaz e inteligente do que ele, porque é um ser angelical, mesmo caído, e muito mais poderoso do que o homem. É muito mais inteligente, sagaz, perspicaz, sedutor,
Então, nós vemos que não adianta querer bancar, não, eu vou aproveitar do que ele me oferece, depois eu saio, eu vou experimentar aqui essa vida promíscua, depois eu deixo, eu vou usar droga aqui, qualquer tipo outro de substâncias ilícita, mas eu paro, eu suspendo depois. Não deixa de ser burro. Ele não vai permitir e você não vai sair. Essa minha vida promíscua, de relacionamentos diversos, de todo tipo. Não caia nesta. Essa é o chamariz, essa é a oferta dele. Essa é a arma que ele usa, a armadilha que ele usa. Uma vez você caiu, foi alcançado, você não tem condições de sair. Seja inteligente, aprenda isso. Bom, alertados, né? Então vamos agora dar continuidade. Outro ponto aqui importante, que havia alguns teólogos e alguns entendidos, né? Questionar a respeito da semente da mulher. Muitos teólogos e entendidos, por falta de conhecimento científico, desconhecem que a mulher possui semente também. E ficam sem explicação para o termo semente da mulher. Mas vejam, o nascimento de um ser humano, e eu falo isso como médico, é originado da união de uma semente masculina, chamada de gameta masculina, e conhecido como espermatozoide, e por uma semente feminina, ou um gameta feminino, chamado óvulo. É da união dessas duas células sexuais que uma concepção tem início e, consequentemente, o processo de reprodução na espécie humana. Na falta de um desses gametas ou células sexuais, não há concepção. Por esse motivo, o Senhor Deus criou o ser humano dessa forma perfeita. Macho e fêmea os criou. Não existe fora disso nenhuma outra terceira via, nenhuma outra opção. E qualquer tipo de tentativa de mudança desse padrão, a criação de qualquer atalho, não tem solução, é estéril, é falso. Simples assim. O homem pode tentar de toda maneira mudar esse comportamento, mas não vai conseguir nunca. Ou você tem os dois, a célula sexual masculina, espermatozoide, e a célula sexual feminina, o óvulo, ou não tem criação, ou não tem concepção, ou não tem nada. Então, interessante que nós vemos que é daí o homem está tentando mudar essa condição, fazendo mulher com mulher, homem com homem. Isso não vai funcionar nunca. Isso é estéril. Essa união é estéril. Além de ser uma abominação ao Senhor, né? Mas vamos chegar lá que nós temos muita coisa ainda para a gente falar. Então, nós vamos agora ver. No original, a palavra que é usada, foi traduzida como semente, é a palavra zerá. Essa palavra fala semente, descendência, né? Então, está dentro desse contexto, né? E é a mesma palavra usada em Gênesis 17:7, quando o Senhor estabelece uma aliança com Abraão e seus descendentes, isto é, com a semente de Abraão. Ora, nós sabemos que o homem tem, já falamos isso, tem a semente, o espermatozoide, né, masculina, dentro de uma substância chamada de sêmen, e da onde vai originar os seus filhos, e consequentemente seus descendentes. Em Levítico 15, 16 a 18, por exemplo, o mesmo termo zerá é usado para se referir à emissão do sêmen masculino. Agora, dentro desse espermatozoide, dentro do óvulo da mulher, nós vamos ter
a sua carga genética. Essas duas células sexuais, de um lado e de outro, elas estão carregando a estrutura genética de cada um dos dois. Esses genes estão nos cromossomas que estão dentro do núcleo de cada célula masculina e feminina. Então nós vamos ver que um cromossoma ele tem centenas de milhares de genes. Cada um vai dar origem ou uma estrutura de cada parte do corpo desse novo ser que vai ser formado. Cada célula humana normal contém 23 pares de cromossoma, totalizando 46 cromossomas. Embora todas as células humanas apresentem 46 cromossomas semelhantes 2 a 2, formando 23 pares, os gametas ou as células sexuais, espermatozoide e óvulo, possuem apenas 23, a metade. Por quê? Porque quando ocorre a fusão, a união da célula sexual masculina e feminina, espermatozoide e óvulo, forma-se ovo, que já houve a união, a consumação. É nesse momento, para nós, o povo que crê no Senhor, nós entendemos que aqui aconteceu o início de uma vida. É por isso que não tem como a gente aceitar e tentar justificar o aborto. Aborto é assassinato. Aborto é morte de um inocente. Então nós vamos ter os cromossomos, vão voltar a ser 46, 23 do pai e 23 da mãe, vão se unirem. Temos então aqui agora a carga genética do novo ser que está sendo gerado. Evidente que aí vai ter outras coisas importantes, onde vão ter os genes dominantes, os recessivos, mas isso já é uma complicação, vai entrar em genética, isso aí não é para ser abordado aqui, mas só quero que vocês saibam, para que possa ter um entendimento quando nós entrarmos depois com alguma coisa bem mais profunda aqui na frente. Então, como nós dissemos, cada um desses gametas apresenta apenas a metade dos cromossomas da espécie humana. Então, quando eles se reúnem, então vamos dar condição agora a recompor outra vez toda a carga genética. Então, na espécie humana, nós temos macho e fêmeas, por isso nós temos essa diferença que vai ser decidida no momento da concepção, porque homens e mulheres, eles vão se diferenciar graças aos cromossomas sexuais. Então, vamos ver como é que isso ocorre, como é que isso acontece. Cada indivíduo, falamos isso, ele apresenta 46 cromossomas. Esses cromossomas, eles são cadeias de DNA, que é um ácido genético formado por proteínas. Então, 2 desses cromossomas correspondem a um par sexual, que vai determinar o sexo. Nas mulheres, os pares sexuais, representados pelos cromossomas no sexo feminino, é o chamado XX. Já os homens possuem um cromossoma sexual X e o outro que é chamado de Y. Sendo assim, no homem nós encontramos a união XY. Mulher, XX. Homem, XY. Então, nós vamos ver que o que vai acontecer. Na fecundação, se o gameta masculino ou espermatozoide masculino possui, já dissemos que ele tem a metade. Então, se ele tem a metade, ele vai ter no cromossoma masculino, no homem, ou um gene X ou Y. O homem tem os dois. Então, na hora que faz a formação da célula feminina, ele vai ficar com um ou com o outro. Se aquele espermatozoide masculino tiver a carga, o gene X, a mulher tem sempre o quê? XX. Então, se for X o do homem, vai dar origem a uma menina. Se o espermatozoide do homem for Y,
nós vamos ter um masculino, um menino, porque o Y, ele é dominante. Na sua presença, ele domina, ele sobrepõe ao X da mulher. Essa é a maneira da reprodução na espécie humana. Bem, é maravilhoso esse assunto, se a gente for aprofundar, daqui a pouco estamos dando uma aula aqui de medicina, no caso, né, de reprodução humana. Vamos encerrar por aqui, porque nós vamos depois continuar e aí tem muito mais coisa para nós falarmos, muito mais coisa, muita revelação para a gente poder compartilhar com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor derrame sobre ti e sobre sua família bênçãos sem fim. Que guarde, te abençoe, que sustente, te livre. A paz do Senhor a todos. Amém e amém.